Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: País membro da OTAN quer um outro foco para o bloco. Será que devemos focar mais na China? Será que devemos focar mais na Rússia? Esse é o questionamento que um representante de um país membro da OTAN está trazendo. E quem está trazendo esse questionamento é esse cidadão aí, que é o Tobias Billström, que é o ministro das Relações Exteriores da Suécia. Muito embora o Tobias Billström seja um defensor da OTAN, um entusiasta da OTAN, a Suécia foi é o país mais recente a entrar na OTAN, e a abordagem do canal seja uma abordagem crítica em relação ao projeto da OTAN, a base do questionamento do Tobias Billström e vários questionamentos que a gente faz aqui é a mesma, muito embora um vá para um lado e outro vá para o outro. O que ele está questionando é o seguinte: será que a agenda da OTAN está alinhada com aquilo que a população dos países membros da OTAN esperam dessa agenda? É isso que ele está colocando como questionamento. Ele vai dar algumas saídas para isso, muitas das quais, lógico, eu vou discordar. Mas a base da pergunta dele é boa. Por quê? Porque se vocês pararem para pensar no panorama político da Europa continental, no cenário eleitoral, o que a gente enxerga ali? Uma insatisfação da população dos mais variados países membros da OTAN em relação à agenda da OTAN e à crise que essa agenda está trazendo. De forma que não enxergam, e foram feitas pesquisas questionando a população de vários países a respeito de quais são as suas preocupações, e as preocupações da população e aquilo que a OTAN espera que a população pense não são nem de perto a mesma coisa. Enquanto a população de vários países não vê a Rússia como uma questão primordial, a OTAN força para que assim seja, e fazendo isso existe um desencontro. Não à toa, os governos que abraçam a agenda da OTAN, que é uma agenda de crise, acabam perdendo capacidade eleitoral. A gente falou sobre o Macron, a gente falou sobre o Macron na França, o Olaf Scholz na Alemanha. De forma que plataformas políticas mais ou menos sinceras, mais honestas ou mais desonestas, que apresentam uma alternativa à agenda da OTAN, ganham apelo. Por quê? Porque a agenda da OTAN não é uma agenda popular. Algumas pessoas enxergam claramente isso e outras apenas intuem, mas no geral existe uma insatisfação. E isso está na base do pensamento do Tobias Billström, quando ele propõe uma mudança de foco. Só que a preocupação do Tobias Billström é com o quê? É com a forma como a população dos Estados Unidos está enxergando a questão. Deixa eu voltar para a tela anterior. Porque nos Estados Unidos pode ser que apareça um governo que ele está colocando uma hipótese, e ele está colocando uma hipótese concreta, que é da eleição do Donald Trump. O Donald Trump vai sair da OTAN, vai tirar os Estados Unidos da OTAN? Não sei. Ele está colocando a possibilidade como forma de pressão sobre a OTAN. A forma como a OTAN vai responder a isso é o fator primordial, que está sendo trazido aqui pelo Tobias Billström. O que ele está colocando é: se a OTAN não estiver alinhada com aquilo que variados setores nos Estados Unidos veem como a função da OTAN, e houver um governo que propuser com mais força a saída do bloco, pode ser que a coisa aconteça. E a gente não pode se dar ao luxo porque, segundo Tobias Billström, sem os Estados Unidos, a OTAN desmorona. Claro, se a gente vai fazer um pensamento claro sobre o que realmente significa
a OTAN, é lógico que não tem como desacoplar OTAN e Estados Unidos. Por quê? Porque a OTAN, ela é o quê? Ela é o braço armado das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, que eu chamo de setores anglo-yankees aqui. Então não tem como desacoplar uma coisa da outra. Mas na visão do Tobias Billström, ele coloca o quê? Se a OTAN também não fizer um balanço, se os países membros não fizerem um balanço do que a população dos Estados Unidos quer, é possível que fique mais fácil para governantes abandonarem a OTAN e deixarem a Europa numa certa situação, segundo a visão do Tobias Billström. Então a gente precisa fazer um quiprocó aqui que alinhe aquilo que a Europa quer e aquilo que a população dos Estados Unidos quer. Caso contrário, vai haver um desalinhamento aí das expectativas e é isso que pode levar à implosão do projeto da OTAN, na visão do Tobias Billström. E na visão dele, trago até a matéria, a Suécia pede à OTAN que se concentre mais na China para ganhar o apoio dos Estados Unidos, porque, segundo Tobias Billström, trago ali nas letras vermelhas, o Relações Exteriores disse que o povo dos Estados Unidos vê mais a China como uma rival do que a Rússia. Tanto é que os Estados Unidos colocam a China como um adversário sistêmico, primeiro dos Estados Unidos. Por quê? Porque propõe uma nova plataforma. Em vários indicadores, por vários critérios, a China já é a maior economia do mundo. De forma que os Estados Unidos, o jogo continuando tal como está, a China vai aumentar ainda mais a sua capacidade. Em ascensão tecnológica, é uma força que foi convidada para participar da economia de mercado, da globalização, e aprendeu a jogar o jogo e hoje joga melhor do que aqueles que convidaram. Ou seja, assimilou isso. Acharam que a China seria assimilada pelo mercado e seria comida por dentro, ou seja, o socialismo seria dissolvido ao se integrar no mercado global, e aconteceu justamente o contrário. O Estado socialista usou o mercado como uma ferramenta e se fortaleceu. De forma que os Estados Unidos veem um grande risco na China, por causa da maneira criativa como ela lida com as situações, a sua compreensão da sistemática da coisa toda. De forma que uma parte enorme do empresariado dos Estados Unidos apoia a China quando ela propõe a estabilidade. Existem divergências dentro dos Estados Unidos sobre como lidar com a China. Isso demonstra o que? A capacidade da proposta chinesa. A China está propondo a estabilidade para que seja possível o desenvolvimento, o avanço da economia. Quando uma situação dessa está colocada, a população sempre vai preferir isso. Quem é que está propondo o caos? Os setores financeiros que veem que a sua hegemonia, os seus monopólios estão em risco. Usaram e abusaram, se lambuzaram ganhando dinheiro na China, só que não perceberam que a China estava usando todo esse cenário para se fortalecer em silêncio, e foi crescendo, desenvolvendo setores, no início com produtos de pior qualidade, mas assimilando aos poucos a forma de fazer. Aí começou a ter tecnologias melhores, e melhores, e melhores, e melhores, e melhores. Hoje em dia, produto chinês não é mais sinônimo de porcaria como era antes. Ou seja, é um adversário sistêmico, é quem pode propor uma alternativa real ao mundo. E o que o Billström está colocando aí? Precisamos ponderar se não temos que colocar mais a China no centro das atenções, para que exista a satisfação de expectativas de setores nos Estados Unidos que assim pensam. Letras azuis. Centrar o foco na China faria o povo dos Estados Unidos apoiar mais a OTAN. E o que ele está colocando aqui é a perspectiva de um Donald Trump, que ameaça com a saída da OTAN. Ele vai levar a cabo isso? Acho difícil. Mas se houver a convergência entre pressão de setores e um governo que estiver afeito a isso, ao meu ver, tá, honestamente falando, eu acho que o Donald Trump ele faz essas colocações para pressionar mais
os países membros da OTAN a participarem mais com dinheiro, a destinarem mais partes do orçamento para o setor de defesa, até porque a indústria bélica ganha muito mais com isso, a indústria bélica dos Estados Unidos ganha muito mais com isso. Ele coloca a coisa de um certo modo, até porque o Trump tem várias convicções sobre a alocação de dinheiro, que não são necessariamente convicções geopolíticas e nem humanitárias. Quando o Trump diz, o Iraque foi um erro, por mim eu tiro todo o investimento dali, ele não está falando por causa do drama humano, do desrespeito à soberania ou de nada do tipo, até porque ele promove invasões em outros lugares. O Trump está falando de alocação de dinheiro. O Trump e a base que ele dá sustentação. Eu não quero dinheiro aqui, eu quero dinheiro lá. E quando ele diz a OTAN não contribui o suficiente, talvez a gente saia, ele está pressionando. Ou vocês se coçam aí e contribuem mais e enriquecem mais a minha indústria bélica, ou senão eu vou sair fora, porque eu não vou ficar despendendo energia e gasto para ficar defendendo a Europa. Até porque os grupos que dão suporte ao Trump têm um pensamento bem diferente, na verdade, do que outros grupos, muitos dos quais dão base aos setores democratas. Na mentalidade de certos setores, é preciso não deixar a hostilidade com a Rússia. Isso é impossível, os Estados Unidos nunca serão amigáveis com a Rússia. Mas reduzir um pouco o centro da questão na Rússia e colocar mais na China. Amenizando um pouco com a Rússia, empurra-se menos a Rússia para a órbita da China. E aí centra-se fogo na China. Mas claro, a Rússia sabe, o governo russo e setores russos sabem que se a China for enfraquecida, o próximo alvo serão eles. Mas é uma questão de quem eu pego antes e quem eu pego depois. Porque toda a hostilidade despejada em cima da Rússia só teve um resultado. Primeiro, sanções fortaleceram a economia russa. Uma guerra fortaleceu a indústria bélica russa, aumentou sua capacidade de recrutamento. Pressão sobre a Rússia fortaleceu politicamente o Vladimir Putin e, em termos internacionais, empurraram mais a Rússia para a órbita da China. Inclusive, estreitou relações da Rússia com a Coreia do Norte. Na visão de setores que dão base, não o Trump, são setores que estão próximos a ele, seria melhor uma abordagem menos centrada na Rússia, mais centrada na China, para fazer a coisa de um modo diferente. E o Billstrom me parece que está seguindo essa trilha. Ele vai nesse mesmo caminho. Aí o Billstrom, continuamos. Letras azuis. A Suécia defende a abertura de um escritório da OTAN no Japão, o que já foi ensaiado, já discuti com vocês, já faz meses que a gente discutiu isso aqui, acho que faz mais de ano até. E que foi uma ideia rechaçada pela França, porque por pressão, não é por convicções também do Macron, mas porque alguns setores franceses, eles têm interesses econômicos, e esses setores empresariais franceses pressionaram a França a tomar mais cuidado, por quê? Por causa dos negócios com a China. Tanto é que o Macron foi questionado sobre algumas coisas um pouco depois que ele estava voltando de uma visita à China, junto com o empresariado francês. Aí ele colocou algumas sentenças ali muito claras, né? Ele disse que a questão de Taiwan, a Europa não deve embarcar, porque é uma aventura que não lhe interessa. E colocou algo desse tipo. Foi muito criticado, lógico. Mas por quê? Porque o Macron é pressionado a ser de um certo modo por setores franceses. Então o cara está voltando da China, o empresariado francês fechou ótimos negócios, o cara vai desembarcar do avião e vai dar uma entrevista, uma coletiva, malhando pau na China? É lógico que não. Aí o que a França fez? Se posicionou contra a abertura de um escritório da OTAN no Japão, que é uma grande provocação contra a China. Até porque coloca um escritório no adversário regional da China, transformando o Japão em um personagem aí quase oficial, porque extraoficialmente o Japão é um personagem pró-OTAN. O Japão é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, não tem autonomia militar nenhuma. É uma peça da OTAN. Não é membro, mas é uma peça da OTAN. Agora, abrir um escritório é semi-oficializar o Japão como parte da OTAN, é outra coisa. Letras vermelhas. A verdade é que apenas o fronte contra a Rússia já está fragilizando a OTAN. Como abrir outros? Já existe um certo esforço contra a Rússia.
tentar criar um esforço tão grande quanto ou maior contra a China seria impossível hoje. Não tem como fazer isso. Não tem como dobrar o esforço da OTAN. Para que ela possa abrir um fronte contra a China, seria necessário que ela reduzisse o seu esforço contra a Rússia. Mas aí deveria, o que vai acontecer é que vai se admitir uma derrota para a Rússia. Se a guerra na Ucrânia para hoje, a Rússia é vencedora. A Rússia está em melhores condições militares, econômicas, políticas. A Ucrânia está completamente esfrangalhada. E isso seria um recuo. Depois de toda a retórica da OTAN sobre vencer a Rússia, como é que se sai disso para se dedicar mais à China? Ou será que a Europa vai ficar responsável em lidar com a Rússia, que é muito difícil, e os Estados Unidos vão se dedicar a formar coalizões contra a China? Como é que funciona isso? Então é um cobertor curto. E tem a questão do Irã também ainda, né? Que é a questão de Israel. Israel está lá movimentando uma série de processos e chamando os Estados Unidos para dentro de guerras, para atuar ao lado de Israel. Como é que se dá vazão a isso tudo? Eu achei interessante trazer essa posição do Tobias Billström, porque, embora eu discorde de muitas coisas que ele coloca, eu acho que a base do que leva ele a questionar é a base do que está em muitas das nossas questões aqui. Muito embora ele seja pró-OTAN, e nós aqui, pelo menos acho que posso falar assim, nós somos anti-OTAN. Né? Pelo menos a maioria que acompanha o canal. Continuamos aí nessa questão Rússia, OTAN, Ucrânia. Os Estados Unidos concedem à Polônia outro empréstimo de 2 bilhões de dólares para comprar armas de fabricação dos Estados Unidos, né? Que é assim, eu te empresto o dinheiro a juros e você vai comprar obrigatoriamente armas de mim. Letras verdes, o óbvio. Os Estados Unidos ganham dinheiro com os juros dos empréstimos e com a venda das armas. Então vai ganhar pelos dois lados. E na maior parte das vezes são os mesmos setores. São setores financeiros, são setores oligarcas aí, históricos. Tanto é que eu chamo de anglo-yankees, porque tem uma conexão direta entre setores das oligarquias britânicas que, né, depois se transformaram e se metamorfosearam em setores financeiros estadunidenses, e tudo isso continua aí, e tem um entrelaçamento com os setores sionistas também, então tem toda essa almôndega do mal aí, que é Estados Unidos, Israel e Reino Unido, os setores financeiros. Então assim, os mesmos caras que são proprietários de bancos, que têm participação em bancos, são também os donos das indústrias de armas. Tanto é que a gente vai ver, quando a gente olha os gestores de ativos, o CEO, o cara que está à frente da gestora de ativos, não é ele o dono do dinheiro, pode ser que ele tenha muito dinheiro ali também. Ele está administrando o dinheiro de oligarcas transnacionais, anglo-yankees que eu digo aí. Então esses caras têm tanto dinheiro que eles têm uma parte enorme da indústria de armas, uma parte enorme da indústria farmacêutica, uma parte enorme da indústria tecnológica, uma parte enorme dos bancos. Então eles vão ganhar por tudo quanto é lado. Às vezes eles podem até enterrar certos setores e alavancar outros, porque eles são donos. Né? Hoje não se fala mais a marca tal, isso já é uma coisa mega atrasada. Porque primeiro assim, se a gente olha para marcas nas prateleiras, né, existem muitas. Quando a gente olha as empresas que são donas de várias marcas. Aí reduz, né, já são menos concorrência. Quando a gente olha os gestores de ativos e os donos das ações, isso restringe ainda mais. Porque se uma empresa é dona de várias marcas, várias empresas são propriedades de poucos caras. Então a gente vai, né, fazendo aquelas bonequinhas matrioshka, né, vai ficando cada vez menor, assim, lá no final tu vai ter meia dúzia de personagens com uma enorme quantidade de dinheiro. E lógico, esses caras são figuras anônimas, entre aspas, né? Claro, a gente sabe muitas dessas famílias muito ricas.
mas eles são representados por gestores de ativos. Tanto é que se vocês forem ver a composição acionária de boa parte das empresas transnacionais, a gente vê o que ali? BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, que são gestores ativos gigantes, que têm porções de ações em quase tudo. Próxima página aqui, então. Né? Por isso, o interesse em prolongar a guerra, porque ganham por tudo quanto é lado. E já estão se movimentando para atuar na reconstrução da Ucrânia. Né? Então, tá aí a Polônia, pintada de amarelo, a Ucrânia pintada de laranja. A Ucrânia já não tem mais esse tamanho, sempre é importante revisar isso. E a Rússia pintada de verde. Letras azuis. A Polônia deu ok para a Ucrânia usar as suas armas para atacar o território russo, assim como poderá abater mísseis e drones russos na Ucrânia. O fato do empréstimo estar vindo quase ao mesmo tempo que esse acordo que foi fechado, revela o quê? Que a Polônia vai se armar mais com armas dos Estados Unidos para promover um papel de auxiliar da Ucrânia. Isso significa o quê? É um certo aval dos Estados Unidos para que a Polônia entre um pouco mais na guerra. Agora, letras vermelhas, a questão é como a OTAN reagirá se a Rússia destruir sistemas de defesa em solo polonês. Porque se a Polônia pode abater mísseis russos, drones russos que estão sobre a Ucrânia, não podem ser alvos naturais da Rússia também? Se a Polônia, num acordo bilateral com a Ucrânia, e eu fiz essa pergunta ontem, vários de vocês responderam, alguns acham que envolve, outros acham que não envolve, outros acham que vão deixar a Polônia se ferrar, outros acham que é uma tentativa de arrastar a OTAN para dentro de uma guerra. Então vocês percebam que existe uma divisão sobre isso, porque não há resposta para isso. Existe o documento, existe lá o artigo 5º, existe uma série de questões burocráticas que estão escritas. Agora, em um cenário de crise, a interpretação da letra, como é que vai se dar isso? Se a Rússia ataca, ou melhor, responde, porque ela está abatendo sistemas de defesa que estão protegendo os céus ucranianos, fazem parte da guerra. Se a Rússia destrói esses sistemas de defesa, como isso é interpretado? Alguns de vocês colocaram, não, mas a Polônia está defendendo o céu da Ucrânia de ataques russos, ou seja, não é propriamente um ataque da Polônia, a menos que isso derrube um caça russo que leve à morte de algum combatente russo. Né? Isso seria uma questão bem mais complicada. Tanto é que a OTAN sempre evitou por esse motivo. Agora, se a Polônia faz parte da guerra, vira alvo e a Rússia ataca. Nesse caso, a Rússia está atacando ou está simplesmente respondendo, já que o que a Polônia está fazendo seria, em tese, estar respondendo? A Polônia abater drones e mísseis russos é defesa ou é ataque? Então, é no meio disso tudo que se engendra essa questão, que é bem complexa. É como a coisa será interpretada. Se for interpretada exatamente como foi a questão do Macron, quando queria botar tropas na Ucrânia, o que a OTAN fez? Tirou o corpo fora. Ó, se quer mandar tropa lá para a Ucrânia, manda. Mas é um problema teu. Se morrer francês lá, a OTAN não vai entrar numa guerra, porque os caras morreram na Ucrânia que ninguém deu autorização para ir. Só que nesse caso existe o aval, claro. Tem um empréstimo para a Polônia, mas os Estados Unidos são campeões de tirar o corpo fora. Não, a gente fez o empréstimo, mas isso não significa aval para a Polônia fazer acordo bilateral. Se o acordo é bilateral, é um problema da Polônia. Os Estados Unidos não vão entrar diretamente numa guerra. Não vão. Se toda a OTAN entrar, e eles fazem parte da OTAN, eles têm que entrar também. Mas os Estados Unidos não vão entrar. É provável que a Polônia seja tragada para dentro dessa situação, fique aí na alça de mira, e a OTAN fique observando. Porque ainda não ativou os artigos e as cláusulas do contrato. A gente tem aqui um acordo da OTAN, mas a Polônia agiu por conta, então problema da Polônia. Pode ser que vá colocando países dessa forma, né? Que é uma maneira de segurar a Rússia sem puxar a OTAN. Segurar não, tentar segurar a Rússia sem puxar a OTAN inteira para dentro do processo. Já que estamos falando de Polônia e Ucrânia, olhem essa matéria aí. A Ucrânia cria uma nova legião para recrutar homens no exterior para lutar.
que tem a ver com a Polônia? Letras verdes. A Polônia abrigará uma nova legião ucraniana. De forma que o objetivo da Ucrânia com a formação dessas legiões é buscar, fazer uma busca ativa, né? Tem aquela coisa da educação, quando o aluno não vai mais, é uma busca ativa. Como os caras não estão voltando, fogem da Ucrânia e não voltam mais para serem recrutados, alguns países vão trabalhar em conjunto com a Ucrânia para recrutar os caras lá. E vários serão recrutados na Polônia. Eu continuo ali, ó, fechando o cerco para homens que fugiram da Ucrânia. Isso também é uma mão na roda para a Polônia, né? Lógico. Por quê? Letras azuis. A Polônia visa reduzir o gasto com refugiados ucranianos e também visa reduzir a tensão interna. Por quê? Porque setores sociais poloneses têm criticado o gasto com refugiados. E lembremos, tá? Existem vários problemas históricos entre poloneses e ucranianos. Lembremos que o nacionalismo ucraniano colaborou com o nazismo na Segunda Guerra Mundial, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a Polônia foi alvo de massacre na Segunda Guerra Mundial. Então, tem problema histórico aí. Não é tão simples. A Polônia e a Ucrânia podem ser o mesmo país, como, né? A Polônia tenta abocanhar parte da Ucrânia. É projeto polonês, até mapas já publicaram, né? Com uma parte da Ucrânia pertencente à Polônia. Mas o nacionalismo polonês e o nacionalismo ucraniano, né? Eles podem ter várias divergências entre si por causa de questões históricas mesmo. Continuamos na Europa. Tá? Vamos falar aqui da questão do... Já que estamos aí, né? Autoridades da União Europeia estão furiosas com a missão diplomática do Viktor Orbán para ver o Putin. A matéria continua. Bruxelas agora conspira para conter o autoproclamado presidente da Europa. Que assim, ó, o Viktor Orbán, nesse caso ele está sendo fundamental por quê? Porque ele está gerando uma bagunça enorme na União Europeia e está atrapalhando um monte o projeto da OTAN. Nesse caso é positivo, né? Não precisa ser alinhado com o Viktor Orbán para chegar a essas conclusões de que ele é uma pedra no sapato, ele incomoda bastante porque ele tem certas convicções diferentes. Tanto é que o lema que ele leva de o Make Europa Great Again, que ele pega do Trump, né, do Make America Great Again, que é fazer a Europa grande de novo, através da sua presidência à frente do Conselho Europeu, que chegou a vez da Hungria e não tem o que fazer, a Hungria é membro da União Europeia, tem direito também. Isso está assustando um pouco, por quê? Porque o projeto do Viktor Orbán é de mais autonomia para os países membros da União Europeia. Então, esse projeto, o Viktor Orbán, a Hungria é membro da União Europeia e da OTAN também, tá? Só deixando claro. E esse projeto está incomodando os setores por quê? Porque o papel que a União Europeia desempenha é ser uma célula que facilite o controle dos interesses transnacionais sobre os países europeus. Se a OTAN é uma ocupação militar da Europa continental, a União Europeia é uma tentativa de administração político-financeira da Europa, por parte de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Tanto é que o Reino Unido nem precisa estar na União Europeia, porque o nível de infiltração política é tão grande e financeira que já é possível fazer isso sem o Reino Unido precisar estar na União Europeia. Então é um órgão que acaba controlando, muito mais do que promovendo soberanias. E o Viktor Orbán tem algumas convicções diferentes sobre isso. E nesse sentido ele atrapalha o projeto. E se ele atrapalha o projeto da OTAN, ele faz certo, quando faz isso. Não é preciso ser alinhado. Eu não sou alinhado ideologicamente nem politicamente com o Orbán, mas quando ele atrapalha a OTAN, melhor. Melhor ele atrapalhar do que reforçar. Esse é o ponto, né? Ele vira uma peça importante. E o Viktor Orbán, ele tem a seguinte agenda, que é tentar acabar com a guerra na Ucrânia. Se isso é politicagem, se isso é honesto ou não, não tem como saber até que o fato aconteça. Mas o fato é que o Viktor Orbán foi contra sancionar a Rússia. Por quê? Porque as sanções à Rússia atrapalhariam a economia húngara. Por isso. Então ele não sancionou a Rússia, ele é contra as sanções contra a Rússia.
para não ser prejudicado, não por ele ser pró-Rússia, longe disso. Letras vermelhas. A União Europeia busca formas de revogar a presidência da Hungria no Conselho Europeu. Por quê? Porque por causa da agenda da OTAN. Esse tipo de comportamento da Hungria atrapalha a agenda da OTAN. Só que seria uma maneira de tirar um país que está à frente do Conselho Europeu, para ver o caráter democrático que tem esse conselho. Né? Letras verdes. Após visitar o Putin, o Orbán foi até a China conversar com o Xi Jinping, que é líder político, o líder político chinês. Lembrando que a China está em guerra comercial. A União Europeia está em guerra comercial com a China. Não quer deixar entrar os carros elétricos, está tributando os carros elétricos. Painéis solares, turbinas eólicas. A China produz isso muito barato. E isso está pegando mercados na Europa. E a intenção da bolha da OTAN era qual? Era, através da energia alternativa, tornar-se menos dependente de nações rivais do projeto da OTAN. Então, quando o Orbán visita o Putin e depois o Xi Jinping, como assim? O cara está visitando... Começa a presidência da Hungria na União Europeia, o cara visita só os adversários? Qual é o projeto desse cara? O Viktor Orbán tem ótimas relações com a China, tá? Para ver como aquela coisa... Eu repito, né? É aquela forma de ver que a rede social tem, é comunista de um lado e extrema-direita de outro, e a direita não conversa com a esquerda e vice-versa, fora comunistas, fora fascistas. Entender a política internacional, entender a geopolítica é bem mais complexo do que isso. Tá? Não dá para usar essas tintas para entender a relação do Viktor Orbán com a China, por exemplo. Não dá. E não é de hoje, tá? Não é por necessidade momentânea. Há um histórico do Viktor Orbán de boas relações com a China. A China, do Partido Comunista, e o Viktor Orbán, um cara da direita conservadora. As discussões de rede, elas funcionam para temas de rede, muitas vezes. O problema é que as pessoas trazem isso para a realidade e enxergam o mundo todo picotado. Né? A gente continua com o pé na Europa e o outro no Oriente Médio. Por quê? Porque a França critica o governo do Netanyahu por se intrometer nas eleições francesas. Trago a seguinte matéria do Haaretz, que é mídia israelense. Inaceitável. O Macron acusa o ministro israelense, de interferir nas eleições francesas em ligação com o Netanyahu. Ele não acusou o Netanyahu, acusou outro ministro israelense que é do partido do Netanyahu. Tá aí a França pintada de laranja no mapa e Israel de amarelo. Tá? Israel está bem pequenininho ali, né? Mas vocês devem estar enxergando. Encontrem a Turquia e desçam mais ao sul ali. Letras vermelhas. Representantes do partido do Netanyahu, que é o Likud, teriam apoiado Marine Le Pen. Então, qual era o panorama da eleição francesa? Tinha o macronismo, tinha a esquerda, os grupos de esquerda, os grupos macronistas e os grupos e o movimento da Marine Le Pen. Esse era o cenário. Só que assim, como a tendência é de convergência, pelo menos eleitoral, do macronismo com a esquerda, o que Israel fez? Setores de Israel, do governo Netanyahu, apoiaram a Marine Le Pen por causa de N motivos. Tá? Claro, como a coisa vai se configurar depois das eleições parlamentares é outra, porque o Macron já está tentando passar a perna na esquerda. Eu já li várias, eu não trouxe para discussão, mas o Macron está passando a perna na esquerda, tá? Ele está buscando movimentos para passar a perna. Se ele vai conseguir ou não, outra questão. Essa é a questão de associar-se com o Macron. Porque o Macron usa assim, tudo para barrar a direita francesa. Aí a esquerda vai lá, faz aquele bem bolado e sempre acaba tomando uma bola nas costas do Macron. Agora ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Mas o fato é que na eleição o bloco era esse. Era o Macron em associação ali, né, tirando candidatos com a esquerda para tentar formar uma frente contra a Marine Le Pen. Aí figuras do governo Netanyahu apoiaram
a Marine Le Pen. E isso gerou uma grita do Macron. Por quê? Porque, segundo Macron, figuras do Likud estariam estreitando laços com grupos com histórico antissemita. Agora sim, ó, o sionismo estabelecendo conexões com grupos antissemitas não é nenhuma novidade na história também. Assim, ó, olhando em termos lógicos, existe um erro em confundir o judaísmo com o sionismo. São coisas bem diferentes. Inclusive, o sionismo é prejudicial ao judaísmo. Se a gente faz essa separação necessária e importante, e pega o sionismo tal como ele é e observa a história, não é novidade nenhuma o sionismo estar abraçado com setores antissemitas. Até porque se a gente vai observar o termo antissemita, e a gente vai observar o que é um povo de origem semita, os palestinos também o são. E os palestinos estão sendo trucidados pelo sionismo. De forma que o sionismo é antissemita. Se pegarmos uma certa concepção de antissemitismo. E atrapalhou muito os judeus ao longo da história, o sionismo também. Então não é nenhuma novidade. Se voltarmos na história e pegarmos lá atrás a extrema-direita europeia, o sionismo flertou com esses caras. Não tem nada de novo aí. O Macron ele faz ele pega um elemento retórico para tentar demonstrar o absurdo do sionismo, aí confundido com o judaísmo, associar-se ao antissemitismo. Mas é só um jogo retórico, porque na realidade são coisas bem diferentes, sionismo e judaísmo, e é frequente na história essa associação. Tanto é que muitos grupos extremistas europeus associam-se ao sionismo na sua raiva contra o islamismo na Europa. A história ela muda, né? A história ela vai se transformando e aí ela tem leituras diferentes que têm que ser feitas. Se a gente vai lendo a história sempre do mesmo jeito, a gente acaba lendo a história atual como farsa e aí a gente vê os personagens todos trocados e aí a gente erra. É preciso fazer a devida atualização. Aqui uma fotinho, né, só do Macron, o Macron olhando ali, apertando a mão, fazendo uma cara de mal para olhar no olho do Netanyahu ali, né, um olhar penetrante dos dois, Macron aí fazendo uma pose de líder cruel e maldoso, né. Letras azuis. O Macron, líder francês, e o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, né. Setores da esquerda francesa criticam o massacre de Israel em Gaza e defendem a pauta da inserção de comunidades islâmicas na França. Por isso, o sionismo não vai abraçar a esquerda. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Ou pelo menos vários setores da esquerda francesa não serão abraçados. Porque, lógico, a esquerda francesa, setores da esquerda francesa defendem o Estado, a existência de um Estado palestino. Assim como são críticos do tratamento desigual contra a comunidade islâmica na França. Aí existe uma divergência de pautas. Nem deveria se esperar que o sionismo apoiasse a esquerda mesmo. Letras vermelhas. O Mélenchon, que é o líder da esquerda, ele defende o reconhecimento do Estado palestino, assim como outros líderes europeus o fizeram. Já que estamos falando de Europa em relação com Israel, olhem que interessante isso aqui. O partido da oposição na Espanha, o Podemos, acusa o governo de hipocrisia em relação à venda de armas a Israel. A matéria continua. A declaração da líder do partido de oposição de esquerda Podemos, a Ione Belarra, ocorre após o Centro delas de Estudos para a Paz relatar as exportações de armas para Israel em 2022-2023. Então está aqui a Ione Belarra, está ali a Espanha no mapa. E o que ela está denunciando é o Pedro Sánchez diz uma coisa em público, mas continua fazendo outra por baixo dos panos. Ou seja, critica a matança de palestinos, mas a Espanha continua mandando arma para Israel. Letras verdes. Ela denuncia que as vendas de armas da Espanha para Israel cresceram após o dia 7 de outubro de 2023.
letras azuis. Ela denuncia o aumento da venda de armas. Mesmo nesse cenário aí. Letras azuis. Semanas atrás, o governo de Pedro Sánchez reconheceu o Estado palestino e critica Israel por desrespeitar o cessar-fogo aprovado na ONU. E está vindo uma crítica que está vindo do Podemos, que não dá para se dizer propriamente que seria um setor que sabotaria de propósito o PSOE lá do Pedro Sánchez, né? Então é o Podemos que está fazendo essa crítica. Já que estamos falando de Israel, o Netanyahu critica o porta-voz do exército israelense por comentários sobre o futuro do Hamas. De novo, o Daniel Hagari, que é esse cara aqui. Tá aí o Daniel Hagari, a foto dele, e ali no mapa a faixa de Gaza circulada ali, né? Tá aquela área laranja menorzinha que está dentro do círculo vermelho. O Daniel Hagari disse que a guerra será longa e que o Hamas ainda existirá daqui a 5 anos. Ele tem feito falas dizendo que não dá para acabar com o Hamas não será extinto, E letras verdes. Esse Hagari aí disse anteriormente, dias atrás, que não há como derrotar o Hamas. Eu até conversei com você sobre isso aqui, pois o Hamas é uma ideia, um partido, não dá para acabar com eles. Então, a própria ação de Israel violenta contra palestinos alimenta o ódio que alimenta o Hamas. Por quê? Porque o Hamas é uma oposição política e armada, porque são atacados de maneira armada, a Israel. Então não tem como acabar com isso. O que o Hagari está colocando não vai ter Hamas. E o Netanyahu fica irritado com isso, porque o Netanyahu diz que a gente vai acabar com o Hamas. Porque o Netanyahu não tem outra saída se não continuar com as guerras até quando puder, né? Não tem nem perspectiva de acabar. Já que estamos em Israel, continuamos, porque Israel cria uma infraestrutura para colonizar Gaza. E é interessante dessa matéria do Haaretz, aqui, que é a mídia israelense, que é uma mídia liberal progressista, né? Liberal, assim. Não é a mídia, digamos, para o Ben-Gvir e para o Smotrich, para o ministro da Segurança e para o ministro das Finanças, que são figuras do extremismo religioso sionista, o Haaretz é comunista, tá? Mas é liberal, o Haaretz é liberal. A forma como o Haaretz constrói faz parecer um acidente, né? O que é projeto. Isso que é bem interessante. Olha como o Haaretz constrói essa ideia aqui. Como a guerra de Israel contra o Hamas se transformou num trampolim para a colonização judaica em Gaza. Isso já não era projeto? O projeto expansionista de Israel sobre terras palestinas já não é o mesmo desde que Israel surgiu como Estado? Israel não tem expandido sobre territórios palestinos há décadas? Como é que se transformou? Lógico. Se Israel vai fazer operação militar, é para ocupar. Porque o sionismo não vê essas terras palestinas como possibilidade de um Estado palestino. Para o sionismo, todas as terras, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, parte do Líbano, se não o Líbano todo para alguns setores, parte do Egito, parte da Síria, parte da Jordânia, pega até parte do norte da Arábia Saudita, vai até o Eufrates, do Nilo ao Eufrates. Tudo isso é a grande Israel, para vários setores. Então, assim, não é um acidente e não se transformou numa colonização. O projeto sempre foi esse. Ah, mas tem setores liberais em Israel que podem ser contra. Então, isso são setores que podem estar lá. Mas se Israel bombardear, vai ocupar. É assim que é ao longo da história. Então eu só corrijo esse título, né? Mas o Haaretz traz assim, várias questões muito interessantes do que está acontecendo lá, e por ser mídia israelense dá um peso. Agora sempre é muito atenuado, né? Porque é mídia israelense. Aí é o seguinte, ó, letras vermelhas. Os soldados de Israel ocuparam 26% de Gaza e constroem estradas e bases militares. Estão criando uma estrutura fixa.
Letras azuis. Israel destruiu edifícios e lavouras na faixa de fronteira Israel-Gaza. Toda essa borda em vermelho ali, mais larga, que começa lá no norte, pega todo o leste da faixa de Gaza aí, essa faixa vermelha toda, ela vai ser Israel engolindo a faixa de Gaza. Lá embaixo eu fiz um serrilhado lá de vermelho, que é também a fronteira entre Gaza e Egito, também foi pega nesse processo. Rafah e assim por diante. Então Israel vai ocupar, vai colonizar toda a borda. Aí os palestinos vão ficar ali dentro como um gueto, onde nas bordas tem Israel, colonizando com força militar. Estão cercados, os palestinos estão literalmente cercados aí, né? Letras azuis. Uma estrada corta Gaza de leste a oeste, separando o norte e o sul de Gaza, área que também tende a ser ocupada por colonos, e os setores imobiliários já estão se organizando para isso, que é isso aqui. Ó. Não, eu não trouxe, eu não acredito. Não, está aqui, está nessa imagem aqui. Ó. Percebam que tem aquelas linhas nas bordas e bem no centro tem uma linha que corta Israel em duas partes. Israel não, a Gaza em norte e em sul. Aquele corredor ali, ao longo de todo ele vai ter colonização israelense muito provavelmente. Ou seja, os palestinos do norte de Gaza vão ficar separados dos palestinos do sul de Gaza. Então, se os palestinos já estão divididos entre Cisjordânia e Gaza, agora vão ficar mais atomizados ainda, né? Letras azuis. Uma estrada corta Gaza. Ah, isso aqui foi o que eu falei agora mesmo. Já que estamos em Israel, vamos falar disso aqui também. Estamos na região. Porque o Hezbollah, grupo político e que tem um braço armado libanês, divulgou um novo vídeo que diz mostrar vigilância das colinas de Golã ocupadas por Israel. Tá aqui as colinas de Golã, né? Tá ali, ó. O mesmo mapa que eu trouxe ontem. Foi ontem, acho, né? Tá ali as colinas de Golã, a setinha apontando para ela, tá ali o Líbano ali em cima, e tá ali as colinas de Golã ocupadas de maneira criminosa por Israel. Para variar um pouco, né? Vocês lembram que eu já trouxe aqui para vocês uma discussão de um vídeo anterior, até trouxe um print do vídeo anterior, que é aquela que eu comentei, né, que o Hezbollah fez uma espécie de programa Israel visto de cima, que daí tava o dronezinho lá voando e mostrando, isso aqui é um porto, isso aqui é uma base. O drone ficou passeando lá. Foi pego? Não, não foi pego. O que revela o que? A fragilidade, a vulnerabilidade de Israel. Agora tem um novo vídeo. O outro tinha 9 minutos, esse tem 10. A intenção do Hezbollah é demonstrar o nível de vulnerabilidade de Israel diante das suas armas, das suas tecnologias, das tecnologias do Hezbollah. Letras verdes. Israel não tem conseguido combater os drones do Hezbollah. Nem esses que ficam fazendo Israel visto de cima, né? E nesse caso não é Israel, porque esse caso é as colinas de Golã, que nem de Israel são, né? Oficialmente. E nem os drones de ataque, que passam direto e destroem estruturas em Israel. O que o Hezbollah está dizendo? Querem começar uma guerra? Vocês vão se dar mal. Assim como os drones do Irã também passaram, né? Israel também falhou com os drones do Irã. Teve um ataque no sábado à noite que aposentou o Iron Dome, né? Que agora deve estar sentado lá dentro, vendo televisão e de pantufa e chinelo, porque foi aposentado pelo Irã. Aí a gente encerra aqui na América Latina. Vamos falar sobre o fato de Cuba estar denunciando uma tentativa de golpe, né, de um atentado, ou um grupo. Começaria com atentados terroristas que terminariam lá no final com uma desestabilização do regime e com um golpe. Nada de novo. Mas os Estados Unidos estão envolvidos? Será que eles estão envolvidos? Será mesmo? Né? Então nem precisa dizer, né, que é que está envolvido. Cuba afirma ter frustrado um plano terrorista planejado nos Estados Unidos por um grupo de cubanos que se organizou a partir, né, o cara que foi preso vivia na Flórida, tanto é que eu coloco ali letras vermelhas. O articulador do golpe era um cubano que vivia na Flórida desde 2014, mas grupos cubanos que vivem
nos Estados Unidos estavam junto com esse cara aí, né? Assim como grupos que estão em Cuba que estavam participando também. E esse cara foi preso com armas e munições que serviriam para fazer um atentado terrorista em Cuba. Letras azuis. Armas eram contrabandeadas para dentro de Cuba, onde um grupo terrorista as recebia. Estavam formando o suficiente para começar uma bagunça dentro de Cuba. Ah, mas o governo dos Estados Unidos será que está participando? Assim, ó, tentativa de golpe dentro de Cuba, planejada nos Estados Unidos, não vai ter participação do governo dos Estados Unidos, da CIA, por exemplo? Olha, se isso está acontecendo é porque não convidaram a CIA, porque era só convidar que ela ia, né? Lógico que foi ela que convidou, né? Letras azuis. O objetivo era promover atentados para desestabilizar o regime. O governo dos Estados Unidos recusa-se a contribuir, colaborar, cooperar para desbaratar o grupo que ainda está nos Estados Unidos. Por que esses caras não serão pegos? Porque, logicamente, eles trabalham junto com os interesses dos Estados Unidos. Pergunto, seria alguma novidade uma tentativa de derrubar o regime cubano na história? Não. Tem algo estranho se os Estados Unidos estiverem envolvidos? Não. Então, não tem por que fazer escândalo sobre isso, né? Ah, tá levantando uma acusação falsa. Meu Deus, fake news. O pessoal hoje tá chato com isso, né? O cara faz... tem a especulação é proibido hoje em dia. Né? Não, onde é que... Não. Então, é preciso tomar cuidado com isso também, né? Porque daqui a pouco ninguém pode falar mais nada. Tudo é fake news. E é tudo que é lado, não é só a esquerda que fala só que tudo é fake news, a direita fala que tudo é fake news. Tudo que o cara não concorda é fake news. Daqui a pouco ninguém pode falar mais nada. Continuamos. E tem fake news que muda de lado, né? Dita fake news, né? Eu vi que tem certas coisas que o próprio grupo diz que hoje é fake news que surgiu naquele grupo, né? Só que como os agentes no Brasil mudam de papel, os caras também mudam a opinião. Então eles próprios criaram a mentira, né? Se é que é mentira, e aí só porque o outro lado está dizendo, eles dizem que é. Então é uma loucura isso, né? É uma loucura completa, né? Continuamos aí. Continuamos na América Latina, né? Vamos até para o lado ali, né? Estamos na vizinhança, tá ali Cuba pintado de amarelo. Vamos em direção ao leste, vamos para a direita ali, a ilha do lado ali tá Haiti e República Dominicana. A polícia queniana recupera com sucesso um hospital em Porto Príncipe, tá? Com participação das forças de segurança do Haiti também. Tem gente que diverge, diz que o mérito foi das forças de segurança do Haiti, não dos quenianos, mas enfim. Lembrando que 400 homens do Quênia, letras vermelhas, já estão no Haiti. É para chegar mais uma leva, eu acho que ainda esse mês. Mais para o final do mês vai chegar mais quenianos. O objetivo total é ter 2.500 combatentes para lutar contra grupos armados que atuam no Haiti. Vai ter gente do Chad, vai ter gente de Barbados, da Jamaica, Bahamas e Bangladesh. Mais uma operação estrangeira militar no Haiti. A última deixou uma lembrança péssima para o povo haitiano. O povo haitiano estava com mais medo dessas operações militares do que até dos grupos armados que estão lá. E olha que não está fácil com os grupos armados lá, porque o histórico é péssimo, né? Intervenção estrangeira no Haiti. Letras verdes. O Haiti segue em convulsão após uma história de intervenções estrangeiras no país. O Estado, a ordem no Haiti, ela é constantemente destruída. O país é convulsionado o tempo inteiro. Tem presidente que ganha no Haiti e tem golpe internacional, transnacional, que sequestra o presidente. Isso faz parte da história do Haiti. Aí os grupos internacionais colocam um presidente lá, enfiam goela abaixo um presidente, o cara é alvo de protestos, porque foi imposto. Quando o cara começa a tentar governar, fazendo uso de todo tipo de artifício, e o cara começa a se aproximar para busca petróleo na Venezuela, começa a dialogar com a China, com a Rússia, assassinam o presidente. O mesmo grupo que colocou o cara mata ele. Não tem ordem no Haiti, por quê? Porque o tempo inteiro as forças transnacionais se intrometem na política haitiana. O Estado haitiano ele foi destroçado ao longo da história.
Então, isso vai se resolver o problema do Haiti com intervenção estrangeira? Não é isso que acontece há muito tempo no Haiti? Quando não é francês, é Yankee, quando não é Yankee. O saldo positivo é que pelo menos dessa vez o Brasil não entrou nessa presepada aí, né? Tá aí o Quênia pintado de laranja e o Haiti pintado de amarelo, né? As tropas são do Quênia e de outros países que eu citei para vocês. E as operações são no Haiti, que mais uma vez vive uma situação difícil. É o momento final do vídeo. Momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém efetivamente o canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Quando chega o final do vídeo eu fico meio disperso mesmo. Estão aí 3 formas de apoio. As 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for a mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é o apoio solidário de vocês. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu uso o e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem a que vocês quiserem ali. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.